Saudações, me chamo Matheus Furtado, doutorando no programa de pós-graduação em História da Universidade de Passo Fundo, e hoje compartilharei com vocês o trabalho intitulado Da Contracultura à Capa do Vinil, Rock Progressivo, História e Imagem no GT Estudos Culturais, Culturas Contraditórias e Ambivalentes, do terceiro Seminário Internacional de História e Educação, Democracia e Cidadania em Tempos de Neoconservadorismo. A contracultura pode ser entendida como um movimento de contestação em relação às culturas hegemônicas durante o período da Guerra Fria, movimentando-se visando a propagação de seus ideais e estilo de vida em meio aos Estados Unidos da América de um lado e à União Soviética do outro. A resistência política do movimento, com lemas como "faça amor, não faça guerra", foi elemento marcante da contracultura. Em manifestações contra a segregação racial, contra o preconceito à população LGBTQIA+, e contra o próprio conflito no Vietnã. A intenção dos membros do movimento na época era favorável à construção de uma nova sociedade, diretamente contrária a uma imposta, lotada de convenções. A tônica da contracultura na década de 1960 ia na contramão de uma sociedade cada vez mais tecnocrática, compreendida enquanto não somente uma estrutura de poder com vasta influência material, mas como um grande imperativo cultural. Em suma, se tratava da aspiração a uma sociedade idealizada frente a uma realidade altamente indesejável. O movimento do rock progressivo, em sua produção criativa, trazia diversas metáforas para uma sociedade ideal a qual poderíamos ambicionar. Era um tipo de sociedade idealizada, nada parecida com a da época, mas que para um dito pensamento hippie, entre aspas, por exemplo, era absolutamente desejável. Poderia ser pastoral, ligada à terra, compartilhando um senso de comunidade e possuindo um discernimento espiritual supostamente já perdido. Os desdobramentos políticos do movimento eram sentidos muitas vezes nas próprias capas dos álbuns ou nas letras que falavam do, entre aspas, além-mundo e de lugares fantásticos, como espécies de metáforas para uma sociedade idealizada. Partindo da rebeldia contra um sistema entendido como impositivo, desumano e aprisionador, os caminhos contraculturais dentre as melodias progressivas iam se construindo a partir de pensamentos mais ou menos estabelecidos, direcionados. Por volta de 1969 e 1970, ao passo da emergência do rock progressivo como estilo distinto, uma abordagem mais sutil, reminiscente do estilo surrealista de Salvador Dalí, tornou-se aparente tanto na fotografia quanto na arte de muitas capas de álbum. Uma meticulosa atenção realista aos detalhes é usada para retratar paisagens impossíveis e justaposicionar objetos não relacionados em situações inesperadas. A maioria das capas a partir de 1970 são surrealistas neste exato sentido, e as capas sob enfoque desta pesquisa estão localizadas exatamente neste contexto. Na pintura de Roger Dean para o álbum Close to the Edge do Yes, se vê uma paisagem em um mundo separado do nosso, vista de uma montanha. Uma ponte longa, estreita e de aparência traiçoeira se estende sobre um abismo nebuloso neste outro mundo. O elemento surrealista nessa paisagem se dá pelo fato de ela, mesmo aparentemente sendo uma ilha, estar envolta em neblina, não água, e a própria ilha ter, em si, não eminentemente terra, mas uma espécie de pequeno oceano. Aqui, há uma aproximação ao contexto histórico de diversidade e que ansiava por um mundo diferente. O apelo ao além-mundo vem da relação das pessoas do período com a própria realidade vivida e indesejada. A projeção na música e nas imagens era uma manifestação cultural e de anseios eminentemente humanos, de justiça social, contra o conflito e prezando pela liberdade, em tons de crítica social à tecnocracia. Na capa do Tales from Topographic Oceans, a paisagem se expande e os peixes voadores entram em cena. Aqui temos um pequeno cardume levitando entre as pedras. A fantasia, o entre aspas, além, os traços de um estilo de realismo fantástico se revelam nos elementos, e as aproximações vão se estabelecendo. Em 1983, 2 anos após a sua fundação, viria o álbum Alpha, da banda Asia. A sua capa traz uma atmosfera familiar em relação a outras capas do rock progressivo, mas dessa vez também dialoga com um aspecto bastante abordado pelo movimento musical, o infinito desconhecido do espaço. Numa mescla de arquitetura alienígenas e símbolos esotéricos, evocam a mistura de ideias presentes no visual das capas de rock progressivo. Além disso, a natureza se faz presente, como constante forma do sublime, da revelação e do místico, pontos ligados à própria contracultura nos anos 60 e 70. O fascínio pelo tema da viagem espacial, outros mundos e o vasto estrelado esteve presente tanto no Asia quanto nas capas de outro grupo importante nos anos 60, auto-intitulado como Apenas Mais Uma Banda de Boston. A lógica das imagens, quando vistas juntas, é a de uma viagem através do espaço. No começo, há uma explosão no planeta natal, supostamente onde várias naves, em forma de guitarra, com a cidade de Boston na parte superior, fogem em busca de um novo planeta. Em seguida, no segundo álbum, em tradução para o português Não Olhe Para Trás, há a chegada no desconhecido, uma nova possibilidade.
No terceiro estágio, tradução para o português, temos a exploração de novos mundos, com uma espécie de módulo de reconhecimento sendo liberado para provavelmente fazer uma varredura e pesquisa no ambiente de um planeta de superfície azul. Se tratam de aproximações não definitivas, mas possíveis, indicativas. Mais especificamente, o fascínio pelo espaço, pelo além daqui, se torna ficção científica narrada em imagens. Segundo Stuart Hall, a representação é uma das práticas centrais que produz cultura, se constitui enquanto produção de sentido pela linguagem. Ora, se damos sentido às coisas pela maneira como as representamos, é possível observar que os mundos e paisagens retratados nas imagens dialogam tanto com as questões de ficção científica quanto de fantasia, como o além-mundo, pontos fundamentais de um dito pensamento hippie de uma visão ou idealização de mundo particular relacionada ao movimento contracultural, ao menos em um âmbito introdutório. Em suma, as imagens de capa representam elementos de um movimento cultural e de um grupo de atores históricos, comunicando sentidos construídos ou ainda produzindo cultura. Não se trata apenas de capas atraentes e com paisagens rebuscadas, mas de uma representação visual ligada a um determinado contexto de significados partilhados, embora em termos temporais, os elementos das imagens não se circunscrevam em um recorte fechado. Assim, as imagens podem ser compreendidas, ao menos inicialmente, em seu caráter de representação visual ligada à contracultura, considerando tanto a perspectiva de oposição a uma sociedade cada vez mais tecnocrática, quanto na intrínseca proximidade com o movimento do rock progressivo em seu repertório de metáforas de sociedade idealizada. Aqui finalizo minha apresentação e agradeço muitíssimo pela atenção.